Pessoal, agora vamos passar para o termo organização. Eu separei aqui 3 significados desse termo organização, que são ligados à administração. Quais são eles? Eu tenho o sentido literal, eu tenho o sentido como função administrativa e tenho o sentido como atividade de organização, sistemas e métodos. Como sentido literal, pessoal, eu tenho uma organização como um substantivo feminino que significa o ato ou efeito de organizar. Exemplo, a minha tia organizou o quarto, minha tia organizou o escritório, ou seja, o ato de ordenar materiais, coisas, informações de uma forma organizada, né? O próprio nome já diz, organização. Como constituinte do processo administrativo. Nós recordamos agora nos estudos de TGA, Teoria Geral da Administração, quais são os 4 componentes do processo administrativo. O ato de planejar, organizar, dirigir e controlar. Organizar nesse sentido, pessoal, representa o quê? Definir, ou seja, determinar a aplicação de recursos, organizá-los e determinar a aplicação, onde serão aplicados e definir competências. Tudo isso para alcançar objetivos pré-estabelecidos. Isso é o propósito da função administrativa organizar. Então, nós também utilizaremos esse termo, no sentido de função administrativa, nos nossos estudos. Agora, vejam o que diz o conceito ali de organização do ponto de vista de organização, sistemas e métodos. São unidades sociais ou agrupamentos humanos, intencionalmente construídas e reconstruídas, né, a fim de atingir objetivos específicos. Isso é o que disse Chavenato. Olha só, eu vou agrupar pessoas intencionalmente, baseando-me nas suas competências, baseando nas suas especificidades, nos seus treinamentos, nas suas capacitações, né, e vou aplicar esses recursos humanos, né, para alcançar os objetivos. Não só recursos humanos, mas recursos humanos, tecnológicos, mas no propósito de alcançar objetivos. Esse é o termo de organização do ponto de vista de OSM, ou seja, de organização, sistemas e métodos. Pessoal, e o que são métodos? Métodos, pessoal, trata-se de como devemos fazer alguma coisa, né? A maneira melhor, a mais eficiente para desempenhar tarefas, funções, isso são métodos, né? Sempre colocando como norte o alcance de objetivos. Organização e métodos é uma especialidade da administração que tem por objetivo estabelecer uma infraestrutura compatível com os propósitos da empresa. Ou seja, quando eu estou tratando de organizar e definir métodos para uma organização, eu tenho que observar os seus objetivos estratégicos. Então, baseados nesses objetivos, eu vou organizar recursos, definir competências e os métodos pelos quais as atividades serão desempenhadas. Esse é o propósito da administração. Mas métodos, pessoal, se relaciona diretamente com o entendimento de processos e procedimentos. Processos são as etapas de desempenho de cada tarefa, né? E procedimentos são normas, são aquelas atividades que são normatizadas, né, buscando alcançar objetivos estabelecidos também. Então, pessoal, tendo o entendimento sobre o que é organização, sistemas e métodos, isso facilita bastante a sequência dos nossos estudos. Consolidando esse entendimento, eu pensei essa frase do nosso material, certo? Que trata o seguinte: a organização é um sistema aberto e dinâmico, que troca informações com o mercado num contínuo processo de entradas e saídas, certo? Logo, as organizações elas podem se apresentar como sistêmicas, ou seja, interdependentes, interagem com o ambiente externo, ou seja, são sistemas abertos, né, e estão em contínuo processo de adaptação. Esse é o propósito da consolidação do nosso estudo de organização, sistemas e métodos. Essa inter-relação com o ambiente, né, um ambiente maior que o macroambiente. Mas o que o profissional de organização, sistemas e métodos faz, pessoal? O papel do analista de OSM, ou seja, o analista de organização, sistemas e métodos, ele é definido como sendo um profissional ou analista
que busca melhorar de maneira sistêmica, olha só o termo sistemas, de maneira sistêmica, com o objetivo de alcançar resultados eficazmente. Para isso ele tem várias características que podem ser citadas, como ele tem que possuir motivação para as atividades que executa, disposição física e iniciativa, senso crítico e analítico, conhecimento técnico. Então, esse é o propósito que se espera do profissional de organização, sistemas e métodos. Aquele que chega na organização, encontra problemas ou entraves ou gargalos administrativos, soluciona esses problemas e torna a organização mais eficiente e mais eficaz. Pessoal, agora vamos estudar um pouco o termo estrutura organizacional. Certo? Como aspecto introdutório, o conceito de Oliveira, ele diz que o que é estrutura organizacional? É um conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões, né, das unidades organizacionais de uma empresa. Ou seja, ele coloca aí, pessoal, 4 termos importantes: responsabilidade, autoridade, comunicações e decisões. Observe que a estrutura organizacional ela é constituída ou delineada, isso aí eu destaco sempre, para atender os objetivos estratégicos daquela organização. Eu não tenho a mesma estrutura idêntica para organizações com objetivos estratégicos diferentes. Certo? Ela é constituída com base nos objetivos estratégicos da organização. Os componentes de uma estrutura organizacional, pessoal, se apresentam na forma de sistemas. Nós temos um sistema de responsabilidade, um sistema de autoridade, um sistema de comunicações e um sistema de decisões. Cada um com seus constituintes, com seus componentes. Um sistema de responsabilidade, que será estudado nesse módulo ainda, ele é composto por departamentalização, linha e assessoria, descrição de atividades. Um sistema de autoridade é composto por amplitude de controle, níveis hierárquicos e delegação, centralização e descentralização. Um sistema de comunicações ele é composto com as comunicações que serão direcionadas para cada departamento dentro de uma estrutura. Ou seja, eu tenho a minha empresa, o meu órgão, cada departamento ele vai ter necessidade de insumos de informações. Essas informações, esse fluxo de informações, ele é alocado, ou seja, ele é operado por um sistema eficiente de comunicações, que vai dizer quais as informações importantes para cada órgão, a necessidade de conhecer. Nem todas as informações são importantes para todos os departamentos de uma empresa. Alguns são direcionados para um departamento específico, outros são direcionados para outro departamento específico. Quem faz esse direcionamento e a necessidade de que os fluxos atendam às necessidades são os sistemas de comunicações. Sistema de decisão, que é o que vai transformar simples dados em informações para que o gestor ou tomador de decisões possa decidir sobre os problemas, as contingências ou os planejamentos, os objetivos que a empresa tem que alcançar. As estruturas, pessoal, elas se apresentam de 2 formas: estruturas formais e estruturas informais. A estrutura formal ela é composta pelo que é representado pelo organograma. O que é o organograma? É aquele que delineia todos os departamentos e órgãos de uma empresa, né? O setor administrativo, o setor contábil, o setor de produção. Então, aquele desenho que exemplifica isso é chamado de organograma. Então, tudo que está representado no organograma é considerado como uma estrutura formal. Pessoal, as estruturas informais e as estruturas formais, elas têm algumas características, né? As estruturas informais, elas são ligadas inteiramente às pessoas. Então, elas são constituídas por pessoas e as suas relações, né? Nessas relações surgem líderes informais considerados. São aqueles que não são determinados pela direção da empresa, mas sim são eleitos pelos colaboradores como pessoas persuasivas, pessoas que têm um alto poder de liderança, né, intrínseco na sua personalidade. Ao contrário das estruturas formais, em que a ênfase é justamente nas posições hierárquicas que são constituídas pela direção da empresa, né?
O foco da estrutura formal é no controle. Já a estrutura informal é muito difícil de ser controlada, mas não é impossível. Existem mecanismos que possibilitam um certo controle das estruturas informais. Certo? Pessoal, dentro da estrutura organizacional, nós podemos dividi-la em níveis hierárquicos. Toda estrutura ela possui um nível estratégico, né? Um nível tático e um nível operacional. Existem outros termos, estratégico, tático ou gerencial e operacional, ou aqueles que executam as atividades na linha de frente, na atividade fim, né, da empresa. Oliveira, no seu livro de 1998, ele diz que os níveis hierárquicos é a ordenação de elementos em ordem de importância, consolidando uma distribuição ordenada de poderes, ou seja, a hierarquia, pessoal, dentro das organizações, ela é uma distribuição de poderes. Algumas pessoas que ocupam cargos em níveis estratégicos possuem mais poder, poder para cobrança, poder para coordenação, poder para determinação, e outras possuem menos, elas são mais executantes. Então, esse quadro nos mostra ali, ó, um exemplo de uma empresa que tem um presidente e seus diretores fazem parte do nível estratégico. Os gerentes são aqueles que controlam pessoas dentro de determinados departamentos, né? Fazem parte do nível tático. E o operacional são os supervisores e os executantes, os colaboradores que executam as atividades dentro de uma empresa, né? Pessoal, dentro da estrutura organizacional, existem dois processos que são comumente utilizados nas estruturas modernas. São os termos centralização e os termos descentralização administrativa. O que vem a ser centralização, pessoal? É a maior concentração do poder decisório na alta administração de uma empresa. Ou seja, quando eu pego a alta direção, ela concentra, ela traz para si todas as decisões estratégicas de uma empresa. E algumas decisões de nível tático. Então, ela não delega, ela não descentraliza, ela simplesmente traz para si, ela afunila. A exemplo disso, nós temos as organizações militares, né? A Igreja Católica, que geralmente as decisões elas são tomadas ao nível de cúpula dessas organizações. A cúpula é que toma as decisões sobre todos os procedimentos e os objetivos estratégicos daquela empresa, certo? Ao contrário de centralização, nós temos a descentralização, que é o quê? É a menor concentração de poder decisório na alta administração da empresa, sendo, portanto, mais distribuído por seus diversos níveis hierárquicos. Quando acontece isso, pessoal, o poder não fica centrado na cúpula, ele é distribuído entre os gerentes, os diretores, ao nível tático. Então, ao nível de cúpula, fica mais as funções de planejamento estratégico, deixando algumas decisões do cotidiano, do dia a dia, descentralizado para os gerentes. Esse é o entendimento, certo, de descentralização administrativa. Pessoal, tudo que vimos hoje sobre estrutura organizacional nos leva a consolidar esse entendimento e a entender propósito final dessa aula, que uma estrutura organizacional ela possui alguns aspectos que devem ser considerados. Exemplo, as organizações elas são distribuídas entre os níveis estratégico, tático e organizacional. Então toda estrutura ela tem seu nível estratégico, tático e organizacional. E são constituídas por órgãos e departamentos interdependentes, ou seja, atendendo à visão sistêmica. Cada um depende do outro, né? Se eu afeto um, eu vou afetar o outro. Os níveis hierárquicos, como eu falei, são em três: estratégico, tático e operacional. Nele são depositados ou alocados recursos humanos, materiais, tecnológicos, de acordo com as suas funções, sendo elas estratégicas, táticas e operacionais. Os processos de centralização e descentralização dependem da estrutura da organização. Ou seja, existem estruturas que têm um poder decisório altamente centralizado e existem estruturas que têm um poder decisório descentralizado. Ou seja, os gerentes eles tomam algumas decisões, não ficando só a responsabilidade para a cúpula, né?
E os canais e fluxos de comunicações também são constituintes de uma estrutura organizacional, né? Saber quem vai ter a necessidade de obter aquele conhecimento da informação X, da informação Y, ou seja, dividir esse conhecimento para quem de necessidade, para quem de fato necessita da informação, isso aí é função do sistema de comunicação. E as informações que fluem. Uma organização ela é composta pela a fluidez de informações para atender às necessidades de cada departamento. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula.